Hi boys and girls, welcome back. In this week's video we are going to learn about how to use the simple past or the past simple with affirmative sentences in regular verbs in affirmative sentences. We can get started by checking your homework. Remember, I asked you to do page 320, exercise number 2. You had to associate, to link the words to the pictures. So picture A, you had, this was number 5, which was to punch. Nesse caso, punch não é socar, dar um soco, e sim teclar, bater, encostar numa tecla. Letter B, you had number 3, which was a keyboard. Alright? A keyboard pode ser usado então para teclado tanto musical quanto para se referir à tecnologia, no caso computadores. Letter C, you had as the correct answer, number 6, stare, encarar, olhar fixadamente para um local ou para alguém. Na letter D, you had number 2, which was gadgets. Letter E, you had number 4, which was point. Point would be apontar. And finally, letter F, you had number 1, which was an arrow. Arrow é o que vocês chamam, ou que nós chamamos em português, de flecha. Tanto para que você, no esporte, você esteja usando arco e flecha, quando você está usando ali em computadores a flecha, o cursor do mouse, ok? So, in the last class, we read about this man, Steve Jobs. So, some sentences. Tirei algumas frases aqui do texto Steve Jobs. Steve Jobs always loved machines. His father, Paul, repaired machines for a living. He started a company that produced machines. The first modern computer appeared in 1938. A computer created in 1946 was as big as a house. Então, algumas palavrinhas aqui que eu destaquei para vocês, ó. Loved, repaired, started, appeared, was created, was big. Então todas essas palavrinhas têm algo em comum. Será que vocês conseguem adivinhar o que essas palavras têm em comum? Exatamente o que vocês pensaram. O tempo verbal. Todas essas palavrinhas estão no passado. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Mais alguns verbos que vocês têm lá na página 320. O verbo appeared, clicked, explained, imagined, started, used, visited, walked. O que todas essas palavras têm em comum, além do fato de que elas estão no passado? Tem um detalhe importantíssimo que é aqui na escrita delas. Vocês conseguem identificar o que elas têm em comum? O que elas têm em comum, que identifica que elas estão no passado, é esse finalzinho aqui, ó. Todas elas terminam em ED. ED, então, quando eu uso um verbo com ED no final, quer dizer duas coisas. Primeiro, que este verbo é regular e que ele está no passado. Como assim? O que é isso, verbo regular? São aqueles verbos que quando eu transformo, quando eu deixo a sua forma afirmativa no passado, eu vou acrescentar ED ao final dele. Então, quando é que nós usamos essa estrutura chamada past simple em frases afirmativas? Vamos usar para falar sobre finished actions in the past. Ações no passado que foram finalizadas, encerradas. Normally, we use a past time expression, such as 5 minutes ago, yesterday, last night, last week, last month, last year, when I was a kid, etc. Normalmente, então, para você mencionar, para você falar sobre esta ação que aconteceu no passado, que começou e terminou no passado, normalmente eu menciono quando isso aconteceu. Então, para isso, eu vou usar uma expressão que se refere a um tempo no passado.
Então, alguns exemplos aqui, ó. 5 minutes ago, 5 minutos atrás. Yesterday, ontem. Last night, ontem à noite. Last week, semana passada. Last month, mês passado. Last year, ano passado. E when I was a kid, quando eu era criança. Não deixa de ser um ponto específico no passado, ok? In affirmative sentences, we add ed to the end of regular verbs. Em frases afirmativas, nós acrescentaremos o ed no final dos verbos que são regulares. A maioria dos verbos em inglês são regulares. Então, na maioria deles, nós vamos apenas acrescentar ed ao final do verbo nas frases afirmativas para identificar, para demonstrar que aquela frase está no passado. Temos alguns exemplos retirados aqui do livro de vocês. I started a new job yesterday. He visited a museum last Saturday. We opened a bank account this morning. Nesses 3 exemplos aqui, eu destaquei aqui, ó, deixei maiúsculo para vocês notarem que o verbo está no passado. Eu coloquei ed ali, então, destacado para vocês. E também sublinhei aqui as expressões que indicam, que mostram que aquela ação aconteceu no passado. Então eu tenho, ó, I started a new job yesterday. Eu iniciei em um trabalho novo quando? Yesterday, ontem. He visited a museum last Saturday. Ele visitou um museu last Saturday, sábado passado. We opened a bank account this morning. Nós abrimos uma conta no banco esta manhã. Então, quando eu estou falando isso aqui, ó, we opened a bank account this morning, quer dizer que não é mais amanhã daquele dia. Quando eu estou falando isso, ou vai ser à tarde ou vai ser à noite. Porque se eu estou me referindo aqui, ó, opened no passado e usei this morning, quer dizer que este tempo, este período aqui this morning já passou. Então, ou eu usei isso, ou estou falando isso à tarde, ou estou falando à noite no mesmo dia. Ok? Então, existe uma regrinha aqui para vocês saberem como que vocês vão completar, como que vocês vão acrescentar esse ed ao final dos verbos. A maioria dos verbos, eu simplesmente adiciono o ed. Então, por exemplo, o verbo play, eu coloco played. Agora, se o verbo já termina em e, como por exemplo, love ou share, o que eu faço? Eu não preciso colocar mais um e, eu apenas acrescento o d. Então vai ficar aqui, ó, loved, shared, ok? Não precisa nunca vai ficar 2 e's, apenas o d se o verbo já terminar em e. Agora, esses 2 verbos aqui, ó, play and study, eles têm uma coisa em comum. Você consegue identificar o que é? A última letra da palavra é Y. Nos 2 casos aqui, nas 2 palavras, as duas palavras terminam em Y. Com play, eu simplesmente adicionei ed, virou played. Agora, com study, eu tive que trocar o Y por I para depois colocar ed. Por que será que eu fiz isso? Ah, porque termina em Y, mas play também termina em Y, e aí eu só coloquei ed. Qual é a diferença entre as 2 palavras? Destaquei aqui para vocês que, ó, antes do Y de play, eu tenho uma vogal. Então, se antes do Y eu tiver uma vogal, simplesmente adiciono ed. Play vai virar played. Agora, se a minha palavra que termina em Y, a letra que antecede Y for uma consoante, como é o caso aqui, ó, study, ó, letra D, consoante, eu vou trocar o Y por I para depois colocar o ed. Então, play vai virar played normal, study, eu tiro o Y, troco por I para depois colocar o ed, studied, ok? Então, o que define o uso, troca o Y por I ou só põe ed,
é a letra que vem antes do Y, ok? Vogal só põe ED, consoante, troca o Y por I e depois coloca o ED. Agora verbos que eu tenho aqui, ó, prefer e admit. Duas palavrinhas, dois verbos que eu tenho aqui no final, as três últimas letras. Observem as três últimas letras desses dois verbos. F-E-R-M-I-T. Consoante, vogal, consoante, consoante, vogal, consoante. Ou seja, CVC. Verbos que terminam em consoante, vogal, consoante. Eu observo as três últimas letras desses verbos. O que eu faço com eles? Double the last consonant and then add ed. Eu vou repetir, duplicar a última consoante para depois acrescentar o ed. Então aqui, ó, prefer, ó, consoante, vogal, consoante, repetir a última consoante para depois colocar o ed. Admit. Repetir a última consoante, letra T, e depois acrescentei o ED, ok? Então, é isso que vocês precisam lembrar nessas regrinhas básicas aqui de como acrescentar o ED no final dos verbos, certo? Gostaria então que vocês lá na página 323, que vocês fizessem o exercício number 1. Eu vou projetar aqui para vocês. O exercício number 1 lá na página 323. Vocês têm aqui the activity part in which I want you to write similar expressions. Eu tenho aqui então, I traveled to Seattle in December. It's January now. Se eu viajei para Seattle em dezembro e agora nós estamos em janeiro, I traveled to Seattle when? Quando foi que você viajou? Se foi, ó, uma outra maneira de você falar. Estamos em janeiro, a minha viagem foi em dezembro. Uma outra maneira de eu falar isso seria I traveled to Seattle, eu viajei para Seattle mês passado. Como é que eu vou dizer isso? Usando essa expressão aqui, ó, last month, ok? Agora vocês vão ler então as demais frases até a letter F e vão usar expressões parecidas para dar a mesma ideia da primeira frase, ok? Conferimos in a moment. Much better like this. Okay, so for letter B, I visited Grandma on Saturday, July the 11th. Today is Saturday, July the 18th. Dia 11, dia 18, quer dizer, faz uma semana que eu visitei a minha avó. Então, o que eu posso dizer aqui? I visited Grandma when? You can say last week or last Saturday. Pode ser tanto semana passada ou sábado passado. Então, ambas as possibilidades estariam corretas aqui. Now letter C, my mother worked from 7 p.m. to 11 p.m. yesterday. It's now 10 a.m. the next day. A minha mãe trabalhou então das 7 da noite às 11 da noite. No dia de ontem. Hoje, agora, são 10 da manhã do dia seguinte. Então, my mother worked what? What can I say? My mother worked... Eu posso dizer que ela trabalhou na noite passada. Então, last night. Okay? I talked to my English teacher at 9 a.m. It's 1 p.m. now. Falei com o meu professor de inglês às 9 da manhã e agora são 1 da tarde. I talked to my English teacher when? When did I use this? This morning. Então, eu falei com o meu professor esta manhã. This morning. Okay. Letter E. I was at the movies at 4 p.m. yesterday. It's now 2 p.m. the next day. Eu estava no cinema, eu fui ao cinema ontem às 4 da tarde. Agora são 2 horas da tarde do dia seguinte. Quer dizer então que I was at the movies, quando que eu estava?
ontem. Então, I was at the movies yesterday. Na letter F, I called Rosie on June the 10th. Today is June the 11th. Se eu liguei para Rosie nesse dia aqui e hoje é este dia, posso falar o quê? Que eu liguei para Rose quando? Yesterday as well. Okay? Yesterday. Right? Good. So, I would like you to take a look at this part here. Okay, just check this. Como atividade de casa, eu gostaria que vocês lá na página 327, que vocês fizessem o exercise number 1. Let me explain what you have to do. Vocês têm lá na página 326 uma biografia, uma timeline, uma sequência de eventos na vida do Steve Jobs. O que vocês vão fazer? Vocês vão observar essa timeline e vão completar, vamos dizer, o que aconteceu em cada um dos anos que estão pedindo no exercício 1. São 8 eventos, 8 datas, vocês vão olhar na timeline da página 326 e vão observar o que aconteceu de importante na vida do Steve Jobs naquele ano. Okay? And then we'll check this at the beginning of the next class. Thank you for watching this class and I will see you in the next video. Bye bye.